Agora, turma, precisamos colocar isso em prática, né? A gente já sabe o que a gente quer fazer, já sabe o como, já sabe o quem, já sabe o quando. Agora a gente precisa executar esse treco, né? Para executar isso, eu preciso garantir alguns aspectos do meu modelo de gestão, tá? E é importante levar isso em consideração durante o seu planejamento estratégico, porque esse modelo de gestão e esses ciclos de gestão, eles vão ser importantes no seu monitoramento do plano e na garantia de que as coisas acontecem de acordo no dia a dia, tá? Então, vamos lá. Antes de mais nada, o que é gestão, né? Gestão nada mais é, né? O seu modelo de gestão é algo que faz a conexão entre as dimensões do seu negócio, sua estratégia e seu planejamento estratégico, que é algo do que a gente está falando aqui, certo? O seu planejamento tático operacional, que a gente também já falou ali nas nossas etapas de detalhamento, né? Então a gente foi lá, definiu os comos, a gente vai fazer as coisas, então planejamento tático operacional. A estrutura que você usa para entregar isso, que a gente também já falou, certo? A gente combina lá as competências e as estruturas. E por último, que é monitorado pelo seu conjunto de métricas e indicadores, que é a forma com a qual eu garanto que essas coisas todas estão conectadas em conjunto. Então, gestão nada mais é do que o conjunto de atividades e ações que você utiliza para fazer isso. Agora, vamos lá, regra de cursinho aqui, dica básica para vocês e como é que essas coisas funcionam. Qual é um exercício gráfico bacana para você entender como é que isso aqui funciona. Pensa o seguinte, a gente está falando em estratégia antes de mais nada. Então, estratégia, ela está num ciclo de longo prazo. A estratégia é um ciclo de execução de longo prazo, que eu meço em anos, concorda? A gente já falou disso. Então, os ciclos, né? Estabilização, baraná, tudo mais. Legal. Essa estratégia, por sua vez, ela é aqui dividida em iniciativas chaves. Concorda que a gente criou lá as N iniciativas chaves e essas iniciativas chaves, elas têm uma dimensão de tempo de meses, né? Elas têm ciclos menores. Afinal de contas, eu tenho que fazer várias iniciativas chaves para eu atingir meu objetivo estratégico que está em anos. Eu preciso monitorar essas iniciativas chaves, né? São minhas ações que estão lá e garantir que meu modelo de gestão acompanhe isso. Então, eu tenho aqui as minhas rotinas de operação para garantir que essas iniciativas chaves aconteçam. E isso aqui tem uma dimensão de prazo de semanas. Então eu preciso acompanhar isso ao longo das semanas. E por último, cara, lá no dia a dia eu tenho a rotina do dia a dia de trabalho. Então eu tenho minha rotina de trabalho aqui do meu dia a dia. Que é a minha rotina de trabalho, que é medida em dias. É aquilo que eu executo todo dia, tá? Então, o meu ciclo de gestão e o meu modelo de gestão, ele tem que levar em consideração esses 4 elementos. Então, estratégia, iniciativas, ações e atividades
e tarefas da rotina. Legal? E eles têm esses ciclos: anos, meses, semanas e dias. Beleza. O que eu tiro daqui também? Cara, concorda que isso aqui está sendo gerido pelos meus sócios? São os meus sócios, as pessoas da diretoria, que mais ou menos são os guardiões da estratégia? Então aqui eu estou no nível dos sócios, estou falando macro. Quando eu falo de iniciativas, eu estou conectando meus níveis sócio, diretores ou heads. Quando eu estou falando de iniciativas e ações, eu estou conectando meus heads com os meus gestores. E quando eu estou falando de rotina, eu estou conectando meus gestores com os times operacionais. Legal? Então, eu vou conectando essas ações no meu modelo de gestão em cada nível, tá? Agora, não sei se meu desenho não ficou muito claro, mas imagina que isso aqui são várias engrenagens, uma em cima da outra. Essa é uma engrenagem, essas outras são engrenagens, essas são engrenagens e essas aqui também. E imagina que para eu mexer essas engrenagens todas, eu coloco uma chave aqui e eu vou rodar isso aqui. O que acontece se essas engrenagens começarem a rodar todas em velocidades diferentes? Cara, eu provavelmente vou ter problema nesse motor, vai travar alguma coisa. Essas coisas, se começarem a rodar cada um numa velocidade, eu vou perder controle sobre alguma coisa. Essas coisas aqui vão se descoordenar, concorda? O que acontece se uma girar para um lado e outra girar para o outro? Também vai dar pau nesse conjunto de engrenagens. Então, na verdade, o meu trabalho como gestor, o seu trabalho como gestor, é garantir que todas essas coisas girem na mesma velocidade e de maneira coordenada, uma dentro da outra. Tá? Então, o papel do gestor e do modelo de gestão é garantir essa coordenação entre todos esses ciclos de velocidades dentro desse negócio, de tal forma que isso aqui esteja coordenado. E veja que isso não necessariamente significa rodar cada vez mais rápido. Por quê? Porque aqui eu vou estar limitado pela velocidade mais lenta de execução. Tá? Agora, é mais importante eu fazer isso de maneira coordenada do que eu fazer um monte de coisa rápida descoordenada, porque no final do dia o meu resultado final vai ser muito pior, porque eu não vou fazer com que essa roda maior aqui gire, que é a roda da estratégia, tá? Então, importante entender essa dinâmica de gestão, porque no dia a dia o que você faz é garantir o alinhamento e a coordenação entre todas essas coisas. Né? Como bom engenheiro, no fundo, nada mais é do que uma correia dentada aqui, gestão nada mais é do que uma correia dentada, que está fazendo a conexão entre todas essas rodas e engrenagens. Tá legal?